nome é Rita Félix Fortes e eu vou falar agora do conto Desenredo de João Guimarães Rosa, que faz parte do livro Tutameia. A primeira questão que se discute sobre Guimarães Rosa é a questão da linguagem, e realmente ela é fundamental neste livro. Mas há também um mito de que Guimarães Rosa é muito difícil, é ininteligível, o que não é verdade. O que o autor faz com muita propriedade é uma leitura esmerada, uma leitura muito cuidadosa, e com uma grande potencialidade de linguagem, mas se a gente tiver o cuidado de perceber a base que sustenta o conto, nós vamos perceber que ele está falando, primeiro, da linguagem, que é o mais importante neste conto, mas que a base que sustenta a narrativa é uma base social, porque toda cultura vai falar de si mesma. Mesmo Guimarães Rosa, sendo um conhecedor de muitas línguas, por ter sido diplomata, ter viajado muito, etc., ele está falando também do mundo do sertão. E a história de Desenredo, aparentemente, se o leitor for distraído e não perceber a sua grandeza, vai interpretar só como uma história de uma mulher adúltera contumaz. Mas não é isso. Essa é a história no primeiro plano. No segundo plano, há uma maravilhosa discussão sobre a linguagem. A história começa com o Joaquim. O nome já indica paciência, se nós pegarmos a personagem bíblica, que era apaixonado e tinha uma história de amor com uma mulher casada. Quando o marido dessa mulher mata um segundo amante, então Joaquim fica sabendo que ele, além de ser amante, ele era só um dos dois amantes da mulher. Então, se eu for uma leitora simplista, eu vou só dizer, mas essa é só uma historiazinha de adultério. Não é só uma historiazinha de adultério. Esse é o mote. E continuando a narrativa. Passado um tempo, o marido desta mulher, o Joaquim, se recolhe, ele se retira e ele é devolvido ao barro. Aí começa a coisa mais importante do romance, porque ser devolvido ao barro é voltar a ser, dentro da ideia bíblica, só a matéria antes do Espírito de Deus. Ou seja, Joaquim fica tão triste com a perda da mulher. Não que ela tenha morrido, o marido não a matou, ele só matou o amante. Mas ao saber que ele era só um dos amantes e ao ter que se afastar dela, que ele volta a um estágio que é como se ele fosse o barro do qual Deus formou Adão, estou usando a imagem bíblica, do qual Deus formou Adão antes do sopro. Ou seja, essa mulher é o sopro de vida na história de Joaquim. Passado um tempo, o marido da mulher morre, rapidamente o Joaquim retoma o relacionamento com a mulher, feliz, e dessa vez ele que a encontra com um outro homem. Então, de novo, o leitor distraído vai pensar, de novo a historinha do adultério, de novo essa mulher que está sempre a trair o marido. Ele não a mata e não fala nada do que ele teria feito com o amante, o leitor não sabe nada, mas ele não a mata e não há nada que indique que ele mata o amante e ele se afasta dela. E aí entra o que há de mais importante neste conto, que é o que faz dele um conto extraordinário, não só da língua portuguesa, mas extraordinário em relação ao poder construtivo da linguagem. Joaquim, ao perceber que ele não pode viver sem aquela mulher, porque ele fica sem vida, ele começa a endireitar-se. E aí o leitor diz, mas não é ele que tem que endireitar-se, é ela que tem que endireitar-se. Aí é que ele tem que entender. Agora Guimarães Rosa vai falar, não é só mais de uma historinha de adultério, é sobre o poder da linguagem.
E, de novo, nós voltamos à Bíblia. Quando começa o Gênesis, Deus faz o mundo. Ao fazer o mundo, ele chama Adão para nomear o mundo. Portanto, cabe a Adão dar o nome das coisas. Portanto, Adão é parceiro de Deus na construção do mundo, porque as coisas existem em tanto enquanto matéria, quanto ao serem nomeadas. E há muita coisa que existe apenas no nome. Por exemplo, lendas, mitos, existe apenas no universo da linguagem. E Joaquim começa a reconstruir a sua história através da linguagem. Ele começa a dizer que a mulher não tiver amantes, que aquilo tudo é invenção, que são lereias, e lentamente toda a comunidade começa a acreditar em Joaquim. E o mais importante e o mais bonito no conto, ele também começa a acreditar na história que ele havia inventado, de que a mulher não tivera amantes, de que fora tudo invenção, e todo o processo de construção remete à linguagem. Ele é amatemático, ou seja, ele vai matemático, ele vai contra a lógica e de forma persistente. Ele começa a criar uma nova mulher pura, sem pecado, sem adultério, através da linguagem. Portanto, o que o Guimarães Rosa está falando é que o leitor preste atenção no poder da linguagem, porque o poder da linguagem tanto pode construir quanto pode destruir. Portanto, o que o Guimarães Rosa está chamando a atenção do leitor é que ele preste atenção no poder da linguagem. E ele vai dizendo cada vez mais que a mulher não tiver amantes, que ela sempre for honesta. Ele acredita nisso. A comunidade passa a acreditar nisso. E, finalmente, é o que há de mais bonito no conto. A mulher acredita nisso. E ela volta e eles vivem convolados o bom da sua vida útil. Ou seja, a mulher também acreditou, todos acreditaram, Joaquim acreditou e foram felizes. Nesse sentido é que o leitor precisa perceber que o que está em discussão é a linguagem. E na estrutura do conto, isso fica muito claro, porque o conto começa quando ele diz do narrador aos seus ouvintes. A priori, um leitor que preste atenção no que está lendo já está sabendo que ele está ouvindo uma história. Que essa história é uma história que está sendo narrada, que é uma história que está sendo contada e que é uma história inventada. Mas é uma história inventada com a qual a gente aprende muito, porque a gente aprende sobre o poder da linguagem. Começa com um narrador contando a história. E vão tendo várias marcas de oralidade e no final termina dizendo e pôs-se a fábula em ata. O leitor também tem que prestar atenção nisso. Quando se põe a fábula em ata, você está escrevendo uma história inventada. E essa história inventada passa a existir. E, principalmente, o que mais chama atenção em Desenredo não é a discussão moral, porque a literatura não está aí só para ser moralista, não é condenar a mulher, não é desfazer do Joaquim, não é cair nessa coisa banal a respeito da discussão do adultério, mas é discutir sobre o extraordinário poder da linguagem e sobre o extraordinário poder criativo que esta tem. O Joaquim, na contramão da história, transforma, como se fosse Deus, aquele barro disforme que é a mulher, que tem vários nomes no começo da narrativa, numa mulher que vem nua e pura.
Ela vem nua porque ela não tem nada para esconder. E ela vem pura porque o seu passado foi através da linguagem totalmente refeito. E qual o mais importante disso? É que Joaquim e Vilíria viveram felizes. Se a busca da felicidade é um processo de construção da linguagem, o que o Guimarães Rosa faz é mostrar para o leitor o que nós podemos fazer com essa coisa maravilhosa que é a palavra. Primeiro, enquanto palavra falada, né? E depois, quando ela se converte em escrita, quando ela passa da fábula à ata.